O Ford Maverick surgiu nos Estados Unidos, em 1969, concebido para combater a invasão de europeus e japoneses no mercado americano. Foi considerado o anti-Fusca, como um modelo que tiraria compradores da Volkswagen. No período em que o carro alemão foi planejado, suas vendas cresciam a passos largos, com vendas superiores a 300 mil unidades anuais, e em 1968 chegavam a quase 500 mil. Era o início da invasão de carros baratos, de fácil manutenção e muito mais práticos no dia a dia. Foi nesse cenário que, em 17 de abril de 1969 surgiu o Ford Maverick. A receita era simples, um carro compacto de manutenção simples e barata, fácil de manobrar. Com aparência inspirada no Mustang, pois a ideia era identificá-lo como um carro para a família, prático, moderno e econômico, com um leve toque esportivo. Em seu primeiro ano vendeu 579 mil unidades, quase 5 mil a mais que o Mustang em seu primeiro ano de vendas. Na época no Brasil existiam dois modelos Ford, e claro dois modelos de sucesso, o bom e velho Corcel e o luxuoso Galax. Só que entre o popular e o luxuoso havia um espaço a ser preenchido. Esse espaço aparentemente estava ocupado pelo Aero Willys e Itamaraty, versão luxuosa do Aero, que já estavam ficando ultrapassados e fora do estilo da época, sem contar os inúmeros problemas mecânicos deixando a desejar e abrindo uma brecha no mercado. A briga por um mercado de populares de médio porte, confortáveis mais econômicos, estava começando. A Chrysler desenvolvia o Dodge 1800. A Volkswagen preparava um Fusca quadrado que se chamaria Brasília, além de uma aposta alta no Passat, que em tese mudou o mercado nacional. Mas isso é outra história, que não me interessa. Pois se não for beberrão, para mim não vale nada. A Ford preparou uma pesquisa que por sinal teve por resultado uma das ações mais estranhas da história do marketing automobilístico nacional. A Ford definiu seu público-alvo, e utilizando 4 veículos, todos brancos e sem qualquer identificação quanto ao nome fabricante, sendo eles, um Opala, um Corcel, um Maverick norte-americano e um Ford Taunus europeu, tentou identificar qual seria sua meta de trabalho. A pesquisa elegeu o Taunus, e este traduzia os desejos de consumo daquele público acostumado com os padrões de conforto e economia dos veículos europeus. Ótimo, mãos à obra e aos problemas. O Taunus exigiria um motor, que só seria possível em 1975, com a conclusão de uma outra fábrica. A suspensão traseira, independente, era bem mais moderna que a de eixo rígido do Aero e Itamaraty. A adaptação do Taunus ao nosso mercado começou a se mostrar inviável. O tempo era curto e a competição seria acirrada. A ideia era utilizar ao máximo os componentes do velho Aero. A pesquisa foi posta de lado e para surpresa dos profissionais de marketing e estratégia, a empresa optou por lançar o Maverick. Os objetivos maiores da empresa falaram mais alto, que eram a urgência e economia de investimentos. Começaram os problemas. Alguns motores de 6 cilindros 3 litros do Aero Willys se derreteram em testes devido ao sistema de arrefecimento mal dimensionado e ineficiente. A lubrificação deu problema e foi necessária uma nova bomba de óleo com sentido trocado, ou seja, no bombeamento o óleo era sugado dos mancais para o cárter. Sanados os problemas, e com mais uma passagem externa de água para o 6º cilindro, lançaram o Maverick em junho de 1973, que por sinal era igual ao modelo americano de 1970. As versões lançadas foram a Super e Super Luxo. Logo apareceu a versão esportiva GT com motor V8 importado, de 4,95 litros, a qual saía de fábrica, com pintura metálica e direção hidráulica como únicos opcionais. Além das faixas pretas e o novo motor, tinha tantos, ou quase tantos, cromados quanto as outras versões. Tinha seus problemas, freios traseiros com tendência ao travamento das rodas e radiador subdimensionado para o clima tropical, padrão dos Maverick. Nos testes no Brasil, o capô do motor V8 chegava a abrir e era jogado de encontro ao para-brisa. Daí os GTS saírem com pequenas presilhas no capô. Apesar da baixa taxa de compressão do primeiro motor, 751, o desempenho era bastante bom para a época, aceleração de 0 a 100 km por hora em 11,5 segundos e 178 km por hora de velocidade máxima. Como comparação, o velho 6 bocas chegava a gastar quase 30 segundos na aceleração e mal chegava na marca de 150 km por hora. Ao final do mesmo ano chegava o Maverick de 4 portas, oferecendo mais espaço aos passageiros de trás por conta de entre-eixos mais longo, mas não agradou ao público. Resolvido o velho problema do radiador, o GT e as outras versões, equipadas opcionalmente com o V8, atingiram vendas significativas. O esportivo chegou a 2.000 unidades no primeiro ano e mais de 4.000 no segundo.
Os concorrentes não chegaram sequer perto em questão de vendas. Na época eram o Opala 6 cm3 e os Dodge Dart Charger RT, equipados com o V8 308. O Maverick 6 bocas foi realmente um desastre, pois era mais pesado que o Opala e seu desempenho era próximo de qualquer 4 cilindros. Mas vale ressaltar que o motor 0,6 cilindros era muito silencioso. O V8 era a resposta aos concorrentes. Até chegar a crise do petróleo no final dos anos 70, uma ameaça ao bolso dos consumidores. Como o 6 bocas bebia como um V8 e andava praticamente como um carro médio de 4 cilindros, o Maverick ganhou fama de beberrão, e foi caindo em desgraça. Com isso, em 1979, depois de mais de 100 mil unidades vendidas, o nosso lendário Maverick saía de linha para dar lugar a uma porcaria por nome de Corcel 2.